Olá, Jesus, um homem semi-analfabeto, rico e cheio do poder de Deus. A gente vai tentar falar sobre isso nestes 2 programas que teremos nessa série. Primeiro, entendemos que, na grande maioria, a Bíblia costuma, como em toda a história da humanidade, sempre falar de pessoas que possuíam algo, como poder, dinheiro. Podemos ver exemplos como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. E vamos aqui mostrar como vivia Jesus. Não com aquela ideia de um pobrezinho, de um coitado, mas mostrando a realidade da vida santa de Jesus. A oficina da palavra vai tentar quebrar essa barreira e mostrar a sua vida dia a dia. Os textos base estão em Mateus capítulo 8, verso 20, e 1 Coríntios 8, verso 9. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro texto: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Vamos iniciar com a volta de Jesus do Egito. Quando Jesus retornou do Egito, qual era a idade do menino Jesus no seu retorno? Em Mateus capítulo 2, versos de 19 a 20 diz: mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e não a José do Egito, fazendo aqui um trocadilho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. José não queria voltar para a Galileia, mas a Belém ou a Jerusalém. Porém, ele foi avisado novamente em sonho para não voltar lá. Se você ver o verso 22 de Mateus capítulo 2, diz: ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em sonho, por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia. Marcos não relata nada do nascimento de Jesus. Mateus pula do capítulo 2 para o 3 e assim vai embora a infância de Jesus e ele passa para a fase adulta. Lucas nada fala sobre o Egito, mas ele nos dá um resumo curto de como foi a infância de Jesus, que é isso que nós vamos ver agora. Ele fala de sua rotina anual, de ir a Jerusalém, conforme o capítulo 2, verso 41 de Lucas, que diz: ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. No verso 42, ele relata um ocorrido aos 12 anos. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. Notamos aqui um pequeno descuido dos seus pais, se bem que era comum seguir todos em caravana e os irmãos e primos e amigos, eles cuidavam um do outro. Mas veja o verso 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Ora, Jesus tinha 12 anos, já era um pré-adolescente. Talvez por isso não tiveram tanta preocupação com o menino. No verso 44 diz: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Porém, para sua surpresa, Jesus não estava com a caravana. Então, eles voltaram a Jerusalém e, se já tinham andado um dia, levou outro dia para voltar lá. No verso 45 diz: e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. No verso 46, fica claro que passaram mais de um dia a procurar por Jesus,
pois só 3 dias depois é que o encontraram. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus era um garoto superdotado, muito inteligente, pois conversava com os doutores, mesmo sendo um menino analfabeto. Você pode me perguntar, analfabeto? Como você pode saber disso? Já veremos. Vamos ver o que diz o verso 47. Fala sobre a sua inteligência. E todos os que o ouviam admiravam a inteligência e as suas respostas. Nesse momento, porém, José e Maria repreenderam o menino e repreenderam Jesus pelo que ele fizera, deixando a caravana ir sem a presença dele. No entanto, também eles, os pais, se admiraram. Veja o que diz no verso 48. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Se você for olhar o verso 49, Jesus fala com a autoridade de Filho de Deus, e ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Porém, seus pais não entenderam bem o que ele queria dizer com aquelas palavras. Por que eu sei disso? Porque no verso 50 diz: E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Jesus, porém, mostrando que era obediente a seus pais, que era submisso, retorna com eles a Nazaré, mesmo dizendo que deveria ficar na casa do pai, conforme o verso 51. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E daí, Lucas apenas dá um grande pulo, dos 12 até os 30 anos. São 18 anos sem notícias. No verso 52 ele só diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Sei, porém, que Jesus foi criado todo o tempo na cidade de Nazaré, e foi lá que fez a sua vida. Lucas, no seu capítulo 4, versos 16, diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, aí nós vemos que ele foi criado em Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então você poderia dizer: olha, Jesus levantou-se para ler. Como é que você acabou de dizer que ele era analfabeto ou semi-analfabeto? Foi exatamente em Nazaré que Jesus trabalhou, e trabalhou muito. Porque possivelmente José tenha morrido cedo. A Bíblia não fala mais sobre ele. E Jesus, como era o mais velho dos irmãos, deve ter assumido a casa e suas despesas quando ele ainda era muito novo. Marcos capítulo 6, versos 1 e 3 diz: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Como você pode ver, Jesus foi à sinagoga no sábado, e as pessoas que o conheciam desde criança se admiravam porque ele ensinava ali, e diziam: Nós o conhecemos, sabemos que ele não estudou. Como pode ter tanta cultura? Como é que pode esse menino que nós conhecemos estar aqui ensinando? E acrescenta ainda sobre a família que ele cuidou durante muito tempo: Maria, sua mãe, Tiago, José, Judas e Simão, seus irmãos, em número de 4. E ainda fala de irmãs, que não são citados por nomes, mas que, se está no plural, irmãs, seriam no mínimo 2, ou podendo ser ainda inúmeras.
mas pelo menos 6 irmãos estão registrados aqui. E são irmãos mesmo, isso é aquela balela de... Naquela época se dizia que primos eram irmãos, nada disso. Quando Maria foi ver Isabel, que era sua prima ou sua aparentada, se diz aparentada ou prima, não é isso mesmo, não se diz irmã. A Bíblia não usa regra dúbia, as regras na Bíblia não podem ser distorcidas. A que serve para um texto, automaticamente vai ter que servir para o outro. E se no outro, em outros, fala aparentado, primo, por que que só aqui, quando se fala irmão, seria alguém chegado? Não, irmão é irmão mesmo. Sim, mas o que você está dizendo aí não prova nada que Jesus era analfabeto. Isso é verdade. Realmente não prova aqui. Mas vamos ver isso em João capítulo 7, versos de 8 a 14. Diz a palavra de Deus. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, olha de novo aqui, ó, outro texto falando dos irmãos de Jesus. Então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ou seja, Jesus subiu para a festa de forma secreta, ele estava com medo. Veja aqui novamente falando sobre os irmãos de Jesus que tinham ido para a celebração, como era o costume. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Mais uma vez, Jesus ensinando. Jesus está novamente no templo ensinando. Mas veja só o que dizem. João, capítulo 7, verso 15. Então, os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Como sabe este letras? Como é que ele agora está letrado se ele não estudou? E se a pessoa não estudou, é analfabeta ou semi-analfabeta. Ou seja, Jesus era assim mesmo, não havia estudado, mas mesmo assim ensinava. Então, como resolver esse mistério? O próprio Jesus se encarrega de resolver para nós no verso seguinte, verso 16. Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Realmente era algo sobrenatural, era algo vindo de Deus. Dessa forma, ele escrevia, se bem que não sabemos o que escreveu ou se apenas rabiscou o chão. Lembra daquele texto lá de João 8,6? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Em outra passagem, mostra ter lido também. Lá em Lucas 4, 16 a 20, diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, mostrando mais uma vez que Jesus passou sua infância em Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Eu não acho que a Bíblia citaria algo que ele não fez. Mas aqui, na verdade, não diz que ele leu, mas que achou o lugar exato. Porém, como no verso 16 diz que ele se levantou para ler, eu acredito que, de forma divina, Jesus lia, pois era seu costume estar todos os sábados na sinagoga. Não sei se vocês lembram daquele texto lá de Atos também,
quando falam a respeito de Pedro e diz que ele era iletrado, que ele também não conhecia as letras, era analfabeto como pescador. No entanto, a gente viu que Pedro escreveu a carta, as suas epístolas e sem dificuldade alguma. Agora, tudo isso, acredito eu, inspirado de forma divina. Então vimos que Jesus era semi ou analfabeto. A gente vai ver na segunda parte desse estudo que Jesus também era muito, muito rico.